Devido a um pequeno problema técnico, o áudio da leitura do texto bíblico ficou ruim. Então, farei a leitura do texto e, em seguida, teremos a exposição da passagem. Lucas, capítulo 24, do verso 13 ao 35. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: "Sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham?" Eles pararam, com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: "Você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias?" "Que coisas?" perguntou ele. "O que aconteceu com Jesus de Nazaré?" responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte, e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos, que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: "Como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: "Fique conosco, pois a noite já vem. O dia já está quase findando." Então, ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu-o e o deu a eles. Então, os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: "Não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras?" Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: "É verdade. O Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então, os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho, e como Jesus fora reconhecido por eles quando partiu o pão. Até aqui, queridos. Nós, talvez quando pensamos em encontros, em relacionamentos, em ocasiões com Jesus, talvez a gente prefira essas cenas mais cinematográficas, cegos voltando a viver, coxos andando. Mas este relato específico de Lucas me fascina porque Jesus nos ensina em cada detalhe. E a simplicidade do relato, eu acredito que pode nos ensinar algo nessa noite. Jesus está ressurreto, Jesus ressuscitou. E decide caminhar 11 quilômetros, a depender do pace, talvez 2 horas, talvez um pouco mais, junto com 2 seguidores que não eram 2 dos 11, não eram dos principais discípulos de Jesus. E talvez esse tenha sido o momento em que Jesus passou o maior tempo com alguns dos seus discípulos após a sua ressurreição. E não foram com aqueles que nós destacaríamos: Pedro, João, Tiago. Foram com 2 desconhecidos, ao qual a Bíblia nem relata o nome. Sabemos apenas o nome de um, Cleopas. E eu creio que isso não é mero acaso, queridos. Nós estamos falando do Rei dos Reis ressurreto. Eu creio que ele nos ensina que ele dá tempo, ele caminha junto, ele oferece atenção com aqueles que talvez os nossos olhos não estejam voltados, com os pequenos,
com nós, com aqueles que não têm destaque. Jesus ensina numa trajetória de 11 quilômetros que para ele, aqueles 2 discípulos têm valor. Aquelas ovelhas que estão se dispersando do rebanho, fugindo de Jerusalém, voltando para a sua aldeia pequena, sem destaque, totalmente frustrados, decepcionados, porque aquele a quem eles haviam colocado toda a sua esperança, a quem aqueles eles viram tantas vezes curar, andar sobre as águas, alimentar uma multidão com 5 pães, 2 peixes, foi crucificado do lado de 2 ladrões. Aquele que tem poder para fazer um morto voltar à vida, depois de 4 dias, através do poder da sua voz, não desceu daquela cruz, não relutou contra aqueles que o crucificaram, mas ficou mudo, calado. Perdoou, sofreu, e para eles, então, o sonho, a expectativa, e eles então chegam no cume dessa frustração no versículo 21, onde eles diziam, e nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. Já tem 3 dias que ele está morto. É verdade que algumas mulheres foram lá e tiveram uma visão de anjo e falaram que Cristo ressuscitou. Os discípulos foram lá, realmente constataram que o túmulo estava vazio, mas não viram Jesus. E esse relato das mulheres e tudo isso, e tudo que Jesus anunciou em sua vida, foi insuficiente para trazer esperança para eles. Para eles, a expectativa findou-se ali naquela cruz. E agora eles trilham um caminho de volta para casa decepcionados, tristes, porque o Cristo, a quem eles acreditavam ser aquele que entraria a redenção a Israel, está crucificado. E é nesse contexto que Jesus surge numa estrada de terra e começa a caminhar com eles durante 11 quilômetros. Jesus ressuscitado, eles com os olhos meio que impedidos de reconhecê-lo. Foi assim com Maria Madalena, que ela achou que era um jardineiro. Foi assim com os discípulos, que eles acharam que era um fantasma que estava entre eles. E além desse misticismo que os impediam de reconhecer Jesus ressurreto, há uma decepção tão grande que talvez os impeça de reconhecer que Cristo caminha com eles. E eu acho que, de vez em quando, isso acontece com a gente. Quando os nossos planos, as nossas expectativas se frustram, pode ser que a nossa visão esteja um pouco ofuscada e a gente não perceba que Cristo está caminhando conosco do nosso lado. Porque os planos deles se frustraram naquela cruz. Eles achavam que Cristo ia estabelecer o reino e redimir Israel do jugo romano, mas até então não foi assim. Mas os planos de Deus, queridos, glória a Ele, não são os mesmos que os nossos. Os nossos se frustram. Nós trilhamos e sonhamos planos que às vezes fazem mal para nós mesmos. E o Senhor sabe de todas as coisas. Então Cristo se aproxima nesse cenário e eles estão conversando um com o outro, meio que tentando achar respostas, tentando consolar um ao outro, e Jesus se aproxima e fala: o que vocês estão conversando? De que vocês estão falando? E aí, sabe quando a gente está vivendo uma dor, um luto, algo óbvio, e chega alguém e faz uma pergunta meio que óbvia, e aí eles olham assim: não é possível, você é o único que não sabe o que aconteceu esse final de semana em Jerusalém. A cidade estava cheia, era a festa da Páscoa, onde celebravam a libertação do povo de Israel no Egito. E Jesus fala assim: que coisas? Sabe, queridos, eu fico observando esses detalhes porque o salmista vai dizer que a palavra nem nos saiu à boca e o Senhor já conhece cada uma delas. O Senhor sabe exatamente tudo que a gente vai expressar, falar, sentir, e ainda assim Jesus estabelece um diálogo.
Isso me ensina, porque hoje é comum de vermos, talvez, pessoas usando o nome de Jesus para estabelecer relacionamentos unilateral, onde eu tenho poder no microfone e ordeno o que você deve e o que você não deve fazer, onde eu falo como homem levantado por Deus e você tem que obedecer calado, ainda que discorde. Mas Jesus, o Rei dos Reis, ressurreto, chega e quer ouvir aqueles dois. Fala, me conta, o que aconteceu? Coloca para fora essa tristeza que está estampada no rosto de vocês e que está fazendo vocês irem embora decepcionados, trilhando o caminho de volta, um caminho de fuga, um caminho de volta para a rotina. E eles então começam a contar a Jesus, olha, Jesus de Nazaré, um homem que falava com autoridade, um homem que os líderes religiosos tentavam encurralar ele tantas vezes, e ele tinha uma sabedoria, falava com autoridade, um homem que cuspia no chão, fazia barro, e cegos voltavam a viver. Um homem que comia com aqueles que ninguém queria. Um homem que nos ouvia, dava atenção a nós, e nós éramos ninguém. Esse homem foi crucificado e morto, e já faz 3 dias. E Jesus, depois de ouvir todo o relato, então, começa a trazer de volta a esperança para eles. E eu acho muito interessante a forma que Jesus começa a tratar aqueles corações. Porque Jesus poderia teletransportar eles, sei lá, para a glória e mostrar o exército de anjos celestiais. Jesus poderia mostrar o trono para eles. Jesus poderia mostrar as marcas dos cravos. Jesus poderia abrir os olhos deles naquela hora, mas Jesus os conduz à palavra. Jesus volta-se para os profetas. Jesus passa por profeta, salmo por salmo, que aponta para o Cordeiro verdadeiro, que aponta que era necessário que o Cristo se entregasse para que hoje eles tivessem vida e vida eterna. Jesus mostra que os planos do Senhor em momento algum foram frustrados com aquela crucificação. Os planos deles se frustram, mas o do Pai não. E Jesus então, passando pela palavra, estabelece uma fé sólida, uma fé forte, uma fé que não é apenas um sentimentalismo banal, insaciável, mas Jesus volta a eles para os profetas e explica o plano do Senhor, da redenção e da salvação. Irmãos, nós vemos hoje uma busca tão grande por saciar uma fé imatura. Então as instituições lutam, buscam constantemente criar eventos, criar movimentos e fazer novas profecias e revelar mais CPF a cada dia, para que aqueles que frequentam aquele local continuem saciados, continuem alimentados por essa fé mística. E quando nós vemos o próprio Jesus voltando-se para a palavra, é isso que estabelece a fé. E talvez hoje o mundo evangélico tenha tornado a palavra insuficiente. E é por isso que a estrutura tem tomado o lugar da palavra. Os movimentos, a qualidade do louvor, os bancos acolchoados e pessoas que curam a hora que querem e manifestam o poder de língua a hora que querem, e isso como um eterno palco para semana a semana angariar vidas e manter aquelas que ali estão. Nós aprendemos com isso. Jesus volta para palavras, então eles chegam ao destino deles, Jesus faz com que vai adiante,
E eles o convidam: Senhor, fica conosco, já está muito tarde. E o evangelho é isso. Jesus, hora nenhuma, força a entrada na nossa vida. Jesus, hora nenhuma, arromba a porta dos nossos corações, mas Ele está à porta e bate. E Ele aguarda o convite para que Ele permaneça com eles. E Jesus atende prontamente, entra e ceia com aqueles 2 discípulos desconhecidos até então. E no momento da mesa, na intimidade que começou num diálogo, onde há espaço para ouvir e falar, na intimidade que começou no caminhar junto, 11 quilômetros, numa estrada empoeirada, agora se afunila naquela mesa e a comunhão toma o ápice no partir do pão. Jesus pega o pão, agradece, parte e serve a eles. E é nessa hora que os olhos deles se abrem. E aí eles reconhecem que quem caminhou com eles esse caminho todo era Jesus. E Jesus desaparece na frente deles. Porque já não é mais necessário o ver para crer. Já não é mais necessário provar, tocar, para que eles acreditassem que Cristo vive. Irmãos, não há outra forma maior que Jesus se revela a não ser a partindo o pão e a servindo. Nós andamos pelas cidades e toda esquina tem uma igreja. Glória a Deus. Talvez, não sei que ponto isso é benéfico, mas nós vemos que não é por falta de pregadores que o mundo continua com a visão entorpecida, sem reconhecer Jesus. Não é por falta de músicos talentosos no ambiente cristão, gospel, que o mundo continua de olhos fechados. Talvez tenha placas demais e poucas mesas. Talvez as pessoas, nós, temos tirado cadeiras ao invés de aumentar o pão na mesa. E Jesus entendia que a prática de toda a teoria que ele expôs para eles durante esses 11 km só fazeria sentido no dividir, no partilhar, no servir. Porque foi isso que Jesus fez desde que se encarnou. Foi servir, foi se doar, foi entregar. E é contraditório que a gente fale de amor para alguém que está sentado com fome. É estranho que a gente anuncie que Jesus caminha conosco, com tantas crianças sozinhas no mundo. Podemos ter, talvez, as melhores oratórias, os maiores eventos, e eventos gospels que lotam estádios de futebol. Mas o partir do pão e o servir com amor, com voluntariedade, é o cristianismo puro, simples e ordenado e deixado por Jesus. E então, quando Jesus some da vista deles, eles se viram um para o outro e falam assim: não nos queimava o coração enquanto ele nos expunha as Escrituras. E eu fiquei pensando, queridos, porque glória a Deus por essa comunidade. Eu acredito de coração que todo o tempo dessa comunidade, as palavras, as mensagens, as reflexões aqui, foram mensagens bíblicas, foram temas e reflexões que não vieram com a intenção de extorquir ninguém. Mas qual foi a última vez que o nosso coração queimou quando ouvimos a palavra do Senhor Jesus? E eu fiquei
lembrando do povo de Éfeso, na carta ao Apocalipse, quando o anjo declara: olha, eu sei que vocês não desistem, vocês continuam firmes na guerra, vocês odeiam o mal, vocês se levantam contra os falsos profetas, vocês resistem com resiliência à dor, mas uma coisa eu tenho contra vocês: vocês abandonaram o primeiro amor. E talvez nós que vamos tendo um pouquinho mais de tempo de caminhada, ano a ano, talvez o nosso coração vai se esfriando com a palavra, e a gente lembra do tempo que nós ouvimos a voz de Jesus e o nosso coração queimava. Nosso coração ardia. Os nossos olhos enxergavam com clareza Cristo do nosso lado, cuidando de cada detalhe na nossa vida. E pode ser que com o tempo e com as frustrações e com as decepções que os homens fazem, que as placas, as instituições fazem, e se você não se decepcionou, não se magoou com a save ainda, é questão de tempo, porque nós somos falhos. Mas pode ser que isso foi apagando a chama da verdade que nos faz diferente, que move os nossos pés. Quando esses discípulos têm seus olhos abertos, os corações aquecidos, é inevitável que os pés deles corram para proclamar que Cristo vive. E agora eles não importam mais se está tarde da noite, eles não importam se percorreram já 11 km e agora vão ter que percorrer 11 para trás, eles correm imediatamente para Jerusalém. Chega junto dos 11 e fala: é verdade, Cristo vive. Cristo vive, Ele apareceu para nós. Ele partiu o pão conosco. Ele nos ouviu. Ele falou e o nosso coração ardeu. E o Senhor é tão maravilhoso que enquanto Ele falava, Jesus aparece no meio deles, agora para os 11 e para quem estava com eles. Talvez os discípulos não dessem crédito a eles, como não deram às mulheres, afinal de contas, eles não eram um da cúpula. E Jesus se mostra para eles, se revela a Tomé, fala: toca em mim, Tomé, aqui estão as feridas. Quantas exigências mais vocês vão fazer para crer em mim? Quantos dedos nas chagas vocês vão ter que colocar para acreditar que esse era o plano do Pai? Esse era o plano do Pai e não se frustrou naquela cruz. O meu desejo nessa noite, queridos, é que a gente saia daqui ansioso por ter o nosso coração ardendo outra vez, ao ouvirmos o nome do Senhor. Que os nossos olhos estejam nítidos para perceber que a nossa frustração não saiu do plano da mão dele, que a nossa dor não fugiu do controle dele. Ele é eterno e poderoso, e tendo essa percepção, que a gente corra e proclame essa verdade: Cristo vive. E há lugar na mesa. Há lugar na mesa, e que a gente providencie o pão, e que a gente parta o pão, e que a gente, diferente dessa música que cantamos aqui, que a gente não viva olhando para um espelho mágico, enxergando só eu e eu e eu. Que Deus nos ajude a viver essa verdade para a honra e glória dele. Vamos orar mais uma vez? Oh, Pai, louvado seja o seu nome, porque a tua presença é real. E o Senhor se faz do lado de pequenos como nós. O Senhor se faz ouvido para imerecedores como nós. O Senhor dá atenção, o Senhor fornece o seu tempo, algo tão precioso para nós, que cada vez mais está escasso. E
tantas vezes somos incapazes de partilhar o tempo com aqueles que talvez aos nossos olhos são pequenos. Obrigado, Jesus, porque o teu reino, a tua realidade é diferente do nosso coração. E nos ensine, Deus, nos ensine a viver com a fé sólida, que a tua palavra nos baste. Tira de nós tudo que é supérfluo e tudo que às vezes vem tentando tomar o seu lugar. Nos dê gratidão, nos dê singeleza de coração. Oh, meu Deus, fortalece essa comunidade. Não permita que sejamos uma mesa que retira a cadeira quando chega alguém que talvez aos nossos olhos não é o lugar dela, mas que a gente aumente o pão. Nos ajude a viver isso além daqui, além desses muros. Nos ajude a queimar por Ti. Apresse os nossos pés em proclamar o Teu nome. Porque cremos que é breve a Tua vinda, Senhor. E nos prepare para isso. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, queridos. Deus os abençoe, que a gente tenha uma semana abençoada. E agora a nossa comunhão continua, como de costume, partindo o pão físico e comendo ali. Deus nos abençoe.